ultimamente, não sei se é por conta do destino ou os deuses da arte brincando com a gente. Eram 10 da manhã quando Matias acordou naquele dia, assustado, correu para a janela e disse: perdi os primeiros carros. Entre os seus objetos de trabalho espalhados pelos cantos do quarto, perguntou: ô mãe, onde está a tampa daquela panela? Silêncio. Naquele dia, Matias respirava diferente. Percebia que tinha algo de estranho no ar. Do outro lado da cidade, Jerônimo também acordava. Passou a noite perturbado com o grito dos homens à força, fincando estacas, levantando a lona no meio do vento, aquelas marteladas no mastro principal, o eterno abrir da grande lona. Assim como naquele dia, o sonho de Jerônimo parecia recorrente. Parecia que não havia parado de trabalhar. Levantou-se sem dificuldade, mas ele não sabia se tinha ou não perdido o ensaio da manhã. Jerônimo era velho, malabarista. Não importava mais se os objetos caíam de sua mão. O que importava é que ele era o último remanescente da família Astro, o melhor que aquele circo já vira. Ô, seu Jerônimo, ainda bem que o senhor acordou. O senhor pode ir? Posso acompanhar o carro de som. Foi para a rua com seu Fusca amarelo. Jerônimo respirava diferente naquele dia. Parecia que tinha algo de estranho no ar. Senhoras e senhores, respeitável público, hoje às 8 da noite, a grande estreia do Circo Máximos. Venham ver os melhores malabaristas, palhaços, o incrível Homem-Bala. Jerônimo ia com seu fusquinha amarelo atrás daquele carro de som, espalhando aqueles papeizinhos, e as crianças corriam para pegar no ar aqueles papeizinhos, gritando: o circo chegou! O circo chegou! Para Jerônimo, as crianças eram as mesmas, as vozes eram as mesmas, as casas eram todas iguais com aquelas pinturas desgastadas, igual a do seu fusquinha amarelo. Venham ver a incrível bicicleta de 7 metros! Hoje à noite, Circo Máximos! O asfalto naquela hora estava quente. O menino Matias acabara de ganhar R$2 do homem mais rico da cidade. Quando ele percebeu lá no fim da avenida uma algazarra. Equilibristas, os melhores truques de magia, não percam esta noite a estreia do Circo Máximos! O homem do carro de som do circo acelerou rápido para passar no amarelo. Jerônimo ficou para trás. Semáforo vermelho. Matias se posiciona e começa o show. O velho então vê aquele menino jogando primeiro aquelas bolas de pano. Depois,
manobras com uma bola de futebol e, finalmente, as tampas da panela da mãe. Jerônimo ficou realmente surpreso com aquela apresentação. Olhou para o semáforo, olhou para o menino. Ei, malabarista, apareça lá no meu circo hoje à noite. Seu circo? Sim, também sou malabarista. Vai lá que eu vou te ensinar alguns truques. Matias correndo de um lado para o outro, tentando ganhar o seu dinheirinho, enquanto Jerônimo, olhando no semáforo vermelho, não abre que ele está voltando. Ô, seu moço, eu não tenho dinheiro para o circo, não. Entra pelos fundos que eu te coloco para dentro. Verde. O barulho dos carros impediu que Matias conseguisse ouvir as últimas palavras do velho. O Fusquinha já era um ponto amarelo lá no horizonte. Naquela tarde toda, Jerônimo pensava no menino, e o menino pensava em Jerônimo, no seu circo. Eu sinceramente não sei se é conta do destino ou se são os deuses da arte brincando com a gente. O fato é que Matias, em sua caminhada para o circo, pensava nos diversos números que poderia ver. Entrou pelos fundos conforme a orientação do velho. Você está atrasado. Tome, vista essas roupas e se esconda aqui na cortina. Roupa de palhaço. Matias estava encantado. Ele ouvia a voz estrondosa do mestre de cerimônia. A mais bela bailarina! Os mais belos músicos! E com vocês, o grande multimalabarista Jerônimo Astro! Suspense. O mestre de cerimônias solta sua voz estrondosa novamente. O multimalabarista Jerônimo Astro! A banda volta a tocar. O mestre de cerimônias no suspense, quando olha para o picadeiro, o que ele vê? O quê? Aquele menino? Sim, era Matias com as suas tampas de panela voadora. Foi o sucesso da noite. Aplausos. Uma senhora lá do camarote grita: é o menino do semáforo! Olha só, é Matias, aquele menino que ganha dinheiro no semáforo. Matias se sentia surpreso e feliz. E assim Matias decide: o circo será a minha morada. Adeus, semáforo! Mas e Jerônimo, o astro? Até hoje, quando perguntam ao palhaço o que aconteceu, ele conta que naquela noite encontrou Jerônimo deitado numa cama elástica, um sono profundo. O seu semblante era de liberdade. Estava livre, assim como as tampas da panela do menino Matias quando voam pelo espaço. E assim, os malabares do meu menino Matias me levaram para o circo com ele. Um, dois, um, dois, um, dois.
Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Messias. E eu sou o Guilherme Messias. Nós formamos o Messias Duo e acho que pelo nome já fica claro, mas nós somos irmãos. Somos músicos aqui da cidade de Jundiaí e a gente estuda música aqui desde criança. E hoje a gente está trazendo para vocês um repertório que mistura duas práticas muito importantes da música instrumental mundial. A primeira delas é o choro brasileiro e o jazz norte-americano. Essa primeira música que a gente tocou foi Vou Vivendo, do mestre Pixinguinha. E a seguir a gente entra com um jazz, Autumn Leaves.
gente continua com mais um choro. O Pixinguinha foi um dos compositores mais importantes da música brasileira e ele era muito conhecido por sua habilidade de criar contrapontos com a melodia principal. É como uma conversa. A flauta faz pequenas frases durante a melodia e o sax responde, criando assim uma espécie de diálogo. Nessa próxima música isso aparece bastante. Proezas de Solon. 2, 1, 2, 1. Mais uma vez com o jazz, a gente segue para uma música do Paul Desmond, que ficou muito conhecida através do Dave Brubeck Quintet. E para quem tem um conhecimento um pouquinho mais técnico já de música, essa música tem um andamento diferente, ela é em 5/4, que dá uma forma um pouco diferenciada no andamento. Então, com vocês, Take 5.
e o choro possuem muitos pontos em comum, como harmonias mais trabalhadas e a improvisação, por exemplo. Inclusive, se a gente pesquisar em plataformas de streaming como o Spotify, a gente vai encontrar o choro presente em playlists com o nome de Brazilian Jazz, junto com a bossa nova, por exemplo. E agora, para dar continuidade, ficamos com uma música do nosso querido Alfredo da Rocha Viana, ou, como todos conhecem, Pixinguinha, Naquele Tempo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. E agora, para a nossa próxima música, a gente volta com mais um jazz, e dessa vez de um dos maiores saxofonistas de todos os tempos, Charlie Parker. Então, de Charlie Parker, Billy's Bounce.
Bom, encerrando a nossa viagem entre o choro e o jazz, a gente fica com uma obra linda, também do Pixinguinha, mas que é sempre um desafio para quem está tocando. Então, para finalizar aqui, com vocês, segura ele. 1, 2, 1, 2, 1.